Ronald David Lang era escocês. Nascido em 1927, tornou-se muito polêmico por não aderir ao tratamento ortodoxo da medicina psiquiátrica. Criou o movimento antipsiquiatria. Quando criança, David sofria maus tratos de seu pai. E para suportar tanta dor e tormento, encontrou refúgio na Bíblia, em cientistas de renome e na filosofia. Formou-se em medicina na Universidade de Glasgow em 1951 e exerceu a psiquiatria no Exército Britânico. Esta experiência o convenceu que um comportamento desequilibrado pode ser tratado sem a necessidade de ministrar choques elétricos e drogas, rebelando-se contra a psiquiatria ortodoxa e buscando novos métodos de tratamento para insanidades. Lang dedicou-se especificamente ao tratamento da psicose. Ele queria entender melhor a loucura. Seu primeiro livro, O Eu Dividido, foi finalizado em 1957 e publicado em 1960. O livro despertou as respostas contraditórias com que todos os seus livros foram depois recebidos nos meios científicos. De 1962 a 1965, Lang empreendeu inúmeras experiências com uma nova abordagem da doença mental. Lang realizou experimentos com drogas estimulantes do pensamento, como meio de acelerar viagens transcendentais ao eu interior. No início da década de 70, estudou com os mestres budistas e hindus em Ceilão, Índia e Japão, e fez conferência nos Estados Unidos. Faleceu em 23 de agosto de 1989, quando em férias na França. Antes de falar sobre a obra de David Lang, é importante destacar uma característica particular deste, até agora ignorada por seus comentaristas. Este famoso psiquiatra, psicólogo e escritor, que é conhecido em todo o mundo, estabelece em sua obra as bases para doutrinas espirituais mais elevadas de suas teorias médicas. Para ele, a espiritualidade cuida da unidade interna enquanto a ciência do externo. Lang, portanto, muda seu foco de âmbito social, passando a enxergar seus pacientes como normais, ou seja, buscando vê-los no fundo da alma, nas raízes da vida, onde para os místicos o próprio Deus habita. Vivemos a Era das Trevas. Vivemos em um estado de estranhamento e de alienação. Não conhecemos a luz interior. A palavra pessoa pode se apresentar com vários significados. Indivíduo da raça humana, o corpo de um ser humano vivo, indivíduo humano ou pessoa coletiva ou jurídica. Em teologia, cada uma das três partes da Trindade de Deus. Na gramática, cada uma das três classes de pronomes. Em sociologia, cada indivíduo de um grupo ou de uma colônia. Desde aqui, estamos lidando com seres humanos. Os dois sentidos que mais nos preocupam são o da pessoa como um personagem. Máscara, dramatização. Fica a pergunta: que pessoa é a pessoa? David Lang definiu a pessoa de uma forma dupla: um centro de orientação ou centro de competência e fonte de atos. A experiência pessoal transforma um determinado campo em um campo de intenção e ação. A nossa experiência pode ser transformada apenas através da ação. É fácil e tentador considerar o povo apenas como objetos separados do espaço que podem ser estudados, como qualquer outro objeto natural. Mas, como Kierkegaard observou, a consciência não pode ser encontrada através da análise de células cerebrais por um microscópio. De modo que as pessoas não podem ser encontradas se você as estudar como se fossem meros objetos. Uma pessoa é o que eu ou você, ou o que ele ou ela, e é a partir do qual a experiência é vivida. E então questiona: estes centros de competência, essas origens dos atos, vivem em mundos totalmente alheios à sua composição individual? Todos devem realizar, neste ponto, a sua própria experiência pessoal. A minha experiência e minhas ações são implementadas em um nível social de influência mútua e interação. Segundo Lang, o homem vive agora em uma alienação normal do ser interno em favor de um obscuro ser externo. Ser ou não ser,
questão central de todas as filosofias. Estas duas palavras não representam meros enfeites verbais. Sentimos medo de se aproximar da imensurável e insondável falta de fundamento em tudo. Mas não há nada a temer. Nós experimentamos os objetos de nossa experiência. A origem de nossa experiência parece estar localizada fora de nós mesmos. Estamos separados e unidos, um ao outro fisicamente. As pessoas, como seres em um corpo, se relacionam entre si, no espaço, e também estamos divididos e unidos por nossos diferentes pontos de vista. A educação, a diversidade, o ambiente, a organização social, a pertença a grupos, a associações, ideologias, interesses econômicos e classe social, e temperamentos diferentes. Essas coisas da natureza social nos unem e muitas invenções sociais nos separam. Lengue nos faz questionar. E se pudéssemos abrir mão de todas as nossas necessidades e contingências e revelarmos uns aos outros a nossa presença nua? Se removermos tudo, todas as roupas, maquiagens, muletas e projetos em comum? Se pudéssemos realmente nos encontrar, o que nos diferenciaria então? Nada. Somos seres entre os quais não há nada que nos una. Se eu desenhar uma forma em um pedaço de papel, neste ato estarei utilizando a minha experiência. Tenho experiência de o que fazer e qual é a minha intenção? Eu tento expressar algo a alguém, quero me comunicar. Estou repondo elementos do interior de algum caleidoscópio e penso que estou inventando. Na verdade, estou tentando desbloquear os personagens que surgem em uma nova gestalting. E penso que é uma revelação. Estou surpreso que meu desenho parece algo que não existia antes e que estas linhas aparecerão no papel antes de eu as colocar ali. Neste ponto, estamos nos aproximando da experiência da criação, partindo do nada. Leng fala: as máquinas já estão se tornando mais capazes de se comunicarem umas com as outras, mesmo sem serem seres humanos. A situação se torna cômica, pois cresce mais e mais o interesse da comunicação em si e diminui o interesse de se comunicar. Nós não estamos interessados nas experiências do preencher uma lacuna, de uma teoria ou um conhecimento de fechar um buraco, preencher o espaço vazio. Não é algo para celebrar nada, mas para criar algo a partir do nada. A experiência de ser realmente o veículo de um processo criativo em curso leva para além da depressão, além até mesmo do caos e vazio, apenas dentro do mistério daquela erupção contínua do não ser. A base para que a grande libertação, que é o medo de não ter que saber que não há nada a temer. E nessa alienação em que estamos vivendo perigosamente o não ser, nos contentamos com falsas realidades, necessidades e valores. Os problemas que nos preocupam aqui são apenas aqueles de ser e não ser, a encarnação, o nascimento, a vida e a morte. Leng propôs procurar a razão do estado de confusão em que vivemos, em uma frase de Heidegger: o terrível já aconteceu. Já aconteceu em todos nós. Estamos em um mundo em que o interior já está separado do exterior. Temos toda uma geração de seres humanos tão distante do mundo interior que há muitos que argumentam que ele não existe. E mesmo se ele existisse, não vale a pena lidar com ele. Você precisa ter sólidos, coisas para medir e calcular, quantificar o êxtase e a agonia do coração em um mundo onde, enquanto o mundo interior é descoberto pela primeira vez, não podemos deixar de sentir-se enganado e abandonado. Uma vez que, sem o mundo interior, o exterior perde todo o significado. Leng, após excursionar sobre a angústia humana de ser ou não ser, de estar no mundo ou apenas ser um corpo, concentra seus estudos na psicose, a qual denomina loucura. Para Leng, a loucura nada mais é que um estado momentâneo, uma fuga intencional por não suportar lidar com seus sentimentos. Diante dos obstáculos da vida, o indivíduo se vê tendo que tomar decisões se sentindo frustrado, triste, incapaz
e totalmente desorientado. Com a confusão de seus sentimentos, as pessoas acometidas por este mal criam uma realidade paralela. E a solução apresentada por Leng é trazer esses indivíduos para a nossa realidade, sem drogas. O auxílio das drogas são somente um paliativo, funcionam apenas como uma válvula de escape, com consequências negativas e que não sanam um problema. No fundo, a loucura trata-se de mera relação do ser humano com o mundo. A sua comunicação com um padrão particular e perturbado reflete a desordem de seu mundo pessoal, de suas experiências onde a repressão, a negação, a cisão, introjeção, projeção e a profanação são retiradas da base geral de nossa civilização. Quando o mundo caótico do perturbado é descoberto, isso lhe permite se recompor, pois assim se pode ver a bagunça em que estava. Cadáveres pela metade, genitais dissociados do coração, coração separado da cabeça, cabeça separada dos genitais, sem unidade interna e apenas com um sentido de continuidade. Corpo, mente, espírito, rasgados entre si por contradições internas, jogado em diferentes direções. Homem removido de sua mente e também desconectado de seu corpo, criatura metade louca em um mundo louco. Ronald David Leng afirma que, a fim de racionalizar a nossa devastação com uma falsa consciência e eliminar a nossa capacidade de ver claramente o que é óbvio, tivemos que destruir a nossa capacidade mental. E como nasce o louco normal? Começamos a fazer isso com as crianças, aplicando uma lavagem cerebral em suas mentes límpidas. As crianças ainda não são tolas, mas o adulto trabalha muito duro para torná-las tolas. Desde o momento do nascimento, quando uma criança da idade da pedra é confrontada com uma mãe do século XX, está sujeita a restrições exercidas com violência, que são chamadas de amor. Essas pressões destinam-se precisamente a destruir a maior parte do seu potencial, em um intento que, em geral, é bem-sucedido. No momento em que o novo ser chega aos 15 anos, teremos um ser como nós, uma criatura semi-enlouquecida, mais ou menos integrada em um mundo louco. Essa é a norma do nosso tempo. Amor e violência, a rigor, são polos opostos. O amor deixa o outro viver, mas com interesse e apego. A violência procura limitar a liberdade dos outros, para forçar o próximo a agir como queremos, mas em última análise, com desinteresse e indiferença para com a existência e o destino do outro. Com essa violência disfarçada de amor, estamos conseguindo nos destruir. A loucura do louco não é uma cólera que deva ser vista como uma doença. Estamos todos sujeitos a ela, pelo simples fato de sermos humanos, racionais e sentimentais. As pessoas acometidas pela loucura são apenas mais sensíveis à exposição. Lidar com a dor de perder sua identidade faz com que o indivíduo sofra um luto permanente, uma guerra interna. E qual a solução para sanar tanto sofrimento? A loucura é um conforto necessário para estas pessoas. Temos que lidar com uma personalização diária. Vivemos em um mundo onde você tem que ser o melhor. Uma personalidade conflitiva não é permitida ao adulto. O modelo ideal é ser equilibrado. E para ser bem-sucedido, você tem que ter sucesso em todas as áreas. Uma alienação da sociedade que cobra algo impossível. Esse ideal de ser humano equilibrado seria engessado, mecânico, robótico. Acreditamos que o equilíbrio demasiado não leva o indivíduo a nenhum lugar. Confiamos na solução desta teoria e acreditamos que com uma psicoterapia qualificada seja possível que uma pessoa louca seja tratada com sucesso. O padrão social de adulto feliz é ser desejável e invejável. E para Leng, essas pessoas ficam presas mentalmente a essas conveniências, de forma que lidar com isso o tira de seu corpo. A pessoa divorcia-se de seus sentimentos, evitando a dor emocional. O louco se exclui da sociedade para não ter que lidar com o reconhecimento de ninguém. Criando uma realidade pessoal, não há sofrimento. O homem não se torna o que a natureza lhe pede para ser, mas sim o que a sociedade faz dele.
Eles estão jogando um jogo. Eles estão jogando em não jogar um jogo. Se eu mostrar a eles que eu vejo-os jogar, quebrarei as regras e eles vão me punir. Devo jogar o seu jogo, de não ver que eu vejo o jogo. Os métodos. E vídeo aparece qualquer coisinha, né? Você pensa, faz assim com o olho, já ferrou. Da medicina. Pulei o outro. Tornou-se um sujeito normal. Encontrou Fazer tudo igual. 51. E eu esqueci. Ai, pera, exercer a psiquiatria no exército. Do meu inúmeras lado, aprendendo a ser louco. com uma nova abordagem Total da doença mental. na loucura. Leng realizou com drogas Controlando a minha maluquez, Temos a Era das Trevas. misturada com minha lucidez. Vou Crítica deste. ficar com certeza. É importante. Beleza, eu vou ficar com certeza. Maluco, Estudou com beleza. no início da década de 50. Não representam mera É tão fácil seguir centrão que por não ter segundo Leng, controlando a minha maluca. que não- somos seres Pensa. E ela. sobre a angústia. Diante dos dilemas. Controlando a minha Sob- maluquez, misturada com minha lucidez. Vou ficar com E diminui maluco, beleza. Eu vou o interesse do. segundo o Ronald, a fim de esqueci a nossa E para Leng, não se tornam necessidade a fazer. Para ser, meu Deus. A verdade faz deles. Faz deles, Jesus. Calma que vai sair da casa. Falta só. Os homens não se tornam. Vou chorar. Não ficou bom, né?